Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. Nosso tema agora é vetores. Vamos começar com os nossos objetivos. Compreender o que são vetores e aprender a realizar operações matemáticas com eles. Começando aí, o que é um vetor, né? Basicamente, ele é um segmento orientado de reta. Esse é o termo mais técnico para o significado. Simplificando a ideia, o vetor é uma seta, onde essa seta ela pode simbolizar para a gente algumas características. Então vamos começar aí. As características de um vetor, que é representado por uma setinha. São 3 características. A primeira está associada ao seu módulo ou à sua intensidade, equivalente, né? Para a representação do vetor, ela está associada ao seu tamanho. Um vetor mais intenso, ele tem um comprimento maior. Então, por exemplo, uma grandeza vetorial seria o deslocamento. Se eu tenho um vetor representando um deslocamento de 10 metros e um vetor representando um deslocamento de 20 metros, aquele com 20 metros tem que ter o dobro do tamanho daquele que tem 10 metros para ficar representado corretamente. Então, de novo, o módulo, que é a intensidade desse vetor, está associado ao seu comprimento, ao seu tamanho. Outra característica desse vetor é a sua direção. Muita gente confunde o conceito de direção. Direção não representa para onde esse vetor vai apontar, mas sim a linha em que ele se encontra. Então, no meu exemplo aqui, a direção do vetor é a direção horizontal. Para representar para onde ele aponta, a gente usa o termo sentido. Então, todo vetor ele é caracterizado por 3 coisas. Módulo, que representa a sua intensidade, o seu tamanho. Direção, que é onde ele se encontra. E o sentido, que é para onde ele aponta. Então, no meu exemplo, a direção e o sentido são horizontal e sentido para a direita. Então, lembrando, direção não aponta para lugar nenhum. Direção é a linha onde esse vetor se encontra. O sentido é que vai representar para onde ele está apontando. Tem outras grandezas físicas que também são vetoriais, além do deslocamento que eu havia comentado. Tem várias, eu coloquei mais 3 exemplos aqui, que são a velocidade, a aceleração e a força. Em geral, como é que a gente faz para observar se uma grandeza física ela é vetorial ou não? Se você observa que para você representar essa grandeza por completo, só um número e a unidade de medida não são suficientes, você precisa saber para onde ela aponta, tipo a velocidade, que representa para onde o movimento ocorre, a gente caracteriza essa grandeza como vetorial. E toda grandeza vetorial ela pode ser representada por um vetor, onde o seu tamanho representa a intensidade, o módulo dessa grandeza, a direção representa a linha em que ela atua e o sentido para onde ela está apontando naquele momento. Operações com vetores. No caso, a gente vai falar de adição, soma, e subtração. Então, a representação de um vetor, a gente pode representar por uma letra, mas com uma setinha em cima, sempre apontando para a direita. Isso é só um operador matemático. Representa aqui o vetor S, o vetor A e o vetor B. Onde esse vetor S, em cada caso, ele representa uma coisa. Aqui ele está representando para mim uma soma, ali ele está representando para mim uma subtração. Então, como é que a gente vai fazer uma soma e uma subtração com vetores? Primeira coisa, o vetor ele não se resume apenas a um número. Você precisa saber também tratar da direção e do sentido dele, até mesmo quando for realizar uma operação matemática. Então, isso torna ele diferente dos valores que a gente chama de escalares, que só os números é que são trabalhados, ele não possui direção nem sentido. Então, para começar, eu tenho que saber o módulo dos vetores que eu estou trabalhando, a direção que eles se encontram e o sentido que eles se encontram. Então, no meu caso, eu representei aqui 2 vetores de módulos diferentes. No meu exemplo, o módulo de A é maior que o módulo de B. Ambos estão na direção horizontal e apontando para a direita no meu exemplo. Ou seja, eles têm a mesma direção e têm o mesmo sentido.
Como que eu realizo uma soma desse jeito? Uma forma da gente representar essa soma é redesenhando esses vetores, mas reposicionando eles em lugares específicos. Por exemplo, eu vou começar desenhando o primeiro vetor da minha soma, que no caso é o vetor A. Ele está na horizontal apontando para a direita. O vetor B, que eu vou somar ao A, eu vou representá-lo a partir da ponta da seta, que é o vetor A, desse jeito aqui. O que a gente chama de vetor soma é um novo vetor que parte do início do primeiro vetor da soma e vai até o final do último vetor. No meu caso só tem 2 aí no exemplo, mas poderiam ter mais. E eu ia enfileirando todos eles. Então o vetor soma nesse caso seria esse outro vetor. Sai do início do primeiro, vai até o final do último. Repara no seguinte, o módulo do vetor está associado ao tamanho dele. O tamanho da soma é exatamente o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. Então, quando a gente estiver trabalhando com os módulos, que são os valores, na soma de dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, é uma soma normal. O módulo da soma é igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Repara que aqui eu estou sem a setinha em cima. Quando a gente representa a letra sem a setinha, é que eu só estou trabalhando com o valor dela, com o módulo dela. Beleza? Então, sempre que eu tenho dois vetores na mesma direção e apontando para o mesmo sentido, a soma deles é normal. É o valor de um mais o valor do outro. No caso da subtração, tem um detalhezinho que muda com relação à soma. Eu vou redesenhar os dois vetores, um partindo da extremidade do outro. Isso vai continuar valendo. Porém, repara no seguinte, o vetor A ele permanece positivo, mas o vetor B agora ele está negativo. O menos ele vai afetar o sentido que o vetor possui. Ele permanece com a mesma direção, mas o sentido dele vai inverter. Então no final vai ficar assim, o vetor A ele permanece igual, pois ele está positivo, mas o vetor B inverte o sentido. Se o B originalmente está na horizontal apontando para a direita, menos B continua na horizontal, mas ele vai apontar para a esquerda. Então eu desenhei o primeiro vetor, a partir da ponta dele eu desenhei o segundo. E o que a gente representa como subtração é um novo vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. A regra é muito parecida, só muda que você tem que inverter o sentido daquele que está negativo. Então, no final das contas, esse vetor subtração, se você reparar o tamanho dele, é exatamente o tamanho de A menos o tamanho de B. Então, repara que a conta que fica é a conta que a gente já está habituado a fazer com os números convencionais. Então, quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e apontando para o mesmo sentido, a soma é de fato o valor de um mais o valor do outro, e a subtração é também, de fato, o valor de um menos o valor do outro. Então não tem nenhuma diferença com o que a gente está acostumado. Com relação a um caso um pouquinho diferente, eu tendo dois vetores continuando na mesma direção, porém em sentidos opostos. Eu tenho o A para a direita e o B para a esquerda aqui no meu exemplo. Como que eu faço? A regra é a mesma. Eu vou redesenhar os vetores, um saindo do final do outro. Então eu vou começar com A, porque ele é o primeiro ali da minha soma, e a partir da ponta B dele eu vou desenhar o vetor B. Só que o vetor B está na horizontal e para a esquerda. Então no meu caso a soma é um novo vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Repara o seguinte, aqui a soma desses dois vetores não é uma soma que a gente está acostumado. O tamanho do vetor soma é o tamanho do vetor A menos o tamanho do vetor B. Então repara que quando os dois estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, a soma vetorial deles é o valor de um menos o valor do outro. Então é o contrário do que a gente tinha acima. Então, sentidos iguais, a soma é normal. Sentidos opostos, em vez de somar, a gente diminui os valores. Com relação à subtração, a ideia é a mesma, né? Vou desenhar o vetor A da maneira que ele é, pois ele mantém o mesmo sinal, só que o B ele está negativo. E o vetor, quando ele é multiplicado por menos 1, no caso, ele inverte o seu sentido.
Agora o vetor B, originalmente, ele está apontando para a esquerda. Menos B vai apontar para a direita. Então, quando eu representar um da extremidade do outro, vai ficar dessa maneira. E o vetor subtração é aquele vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Então, repara no seguinte, nesse caso, a subtração também é um pouquinho diferente. O valor dela, o tamanho dela, está associado ao tamanho do A mais o tamanho do B. Então, se você reparar no caso de cima e no caso de baixo, basicamente as ideias se invertem. Quando os dois vetores estão em sentidos iguais e direções iguais, a soma é a soma dos valores mesmo, a subtração é a subtração dos valores mesmo. Quando eu tenho dois vetores com direções iguais, porém sentidos opostos, eu inverto a ideia. A soma é o valor de um menos o outro, e a subtração é o valor de um mais o do outro. Aqui é o equivalente matemático a você diminuir por um valor que já é negativo, e o menos com menos vai ficar mais. Só que esse menos do valor está embutido no seu sentido. Um outro caso particular, mas também um pouco diferente, é quando eu tenho dois vetores em direções perpendiculares, ou seja, no meu exemplo está um na horizontal, que no caso é o A, e o B está na vertical para cima. Mas, de novo, a ideia é a mesma. Eu vou redesenhar os dois vetores, um saindo da ponta do outro. Desenhei o vetor A partir da ponta dele eu vou desenhar o B, que está na vertical para cima. O vetor soma é aquele novo vetor que sai do início do primeiro e vai direto até o final do último. Quando a gente faz isso agora, a gente fecha uma figura geométrica conhecida como triângulo. No meu exemplo, que é particular, como os dois fazem 90 graus, esse triângulo ele é retângulo. E para eu comparar os valores dos lados deles, lembra que os tamanhos estão associados aos seus módulos, no triângulo retângulo a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde a hipotenusa é a minha soma, então fica soma ao quadrado, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então é uma soma um pouquinho diferente. Com relação à subtração, semelhante. Vou desenhar o A normal, pois ele está positivo, só que o B, como ele está negativo, ele inverte o sentido. Se o sentido original do B é para cima, ele permanece na vertical, mas o sentido dele negativo é para baixo. Então, desenhei o primeiro vetor, a partir da ponta dele eu desenhei o segundo. E a minha subtração é um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Mais uma vez, esses dois vetores, eles fazem 90 graus devido ao meu exemplo específico. Então eu formo de novo um triângulo retângulo. E se você reparar, para comparar os valores dos lados de um triângulo retângulo, eu vou usar a mesma regra, né? No caso, o teorema de Pitágoras. Então, os módulos, nesse tipo de caso, são exatamente iguais. Ah, Bruno, então os valores sempre serão iguais? Nesse caso, sim. Então, os vetores são iguais? Não, porque os vetores eles não são caracterizados só pelo seu valor, pelo seu módulo. São três coisas que caracterizam o vetor: módulo, direção e sentido. Os módulos até são iguais, mas se você reparar, eles apontam para lugares diferentes. Então os vetores não são iguais, mas possuem módulos iguais, valores iguais. Se eu tenho dois vetores aleatórios que não necessariamente estão na mesma direção, nem são perpendiculares um ao outro, né? Então como é que a gente vai fazer para descobrir a sua soma, por exemplo? Duas maneiras que a gente pode utilizar. Primeira é a regra do paralelogramo e segunda é a lei dos cossenos. Cada uma depende de como você está representando os dois vetores que você soma. A regra do paralelogramo ela leva em consideração que os dois vetores eles são postos partindo da mesma origem. Os dois começam no mesmo lugar. Regra um pouquinho diferente da que a gente viu na situação anterior. E eles possuem um ângulo qualquer, não precisa ser 90 graus, entre eles. A regra do paralelogramo, para a gente observar como funciona, a gente tem meio que espelhar cada vetor para fechar um paralelogramo. Então seria mais ou menos assim.
da ponta do vetor vermelhinho, eu estou espelhando o que seria o vetor azul. E aqui da ponta do azul, eu estou espelhando o que seria o vetor vermelho, fechando um paralelogramo. E a soma vetorial desses dois representa sempre a diagonal desse paralelogramo. Então a soma vai estar por aqui. E quando eu tenho a situação expressa dessa maneira, eu posso descobrir o valor da soma da seguinte maneira. Soma ao quadrado é igual ao valor de um ao quadrado mais o valor do outro ao quadrado. No caso, eu representei por A e B. Mais duas vezes o primeiro vetor vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, isso é um caso que você pode usar, que é mais geral. Os casos que eu comentei anteriormente são casos particulares, situações comuns que caem nos concursos, que são vetores na mesma direção e vetores perpendiculares. Mas você pode ter casos diferentes, que eles não necessariamente estarão na mesma direção, nem perpendiculares. E aí você pode resolver por esse caminho. Pela lei dos cossenos, a gente vai representar esses vetores de uma maneira diferente, mas no caso, semelhante ao que a gente estava vendo antes. Botar um vetor saindo da ponta do outro. E claro, formando um ângulo entre eles, que pode ser qualquer ângulo. O vetor soma, a gente viu, que é sempre o vetor que sai do início do primeiro até o final do último. Então, se você reparar o que se tornou o vetor soma, são exatamente a mesma coisa. Então não tem diferença se eu descubro pela regra do paralelogramo ou se eu vou pela lei dos cossenos. No final eu tenho que obter o mesmo resultado. Porém, pelo fato do ângulo tratado ser um ângulo diferente do tratado na regra do paralelogramo, a equação muda um detalhezinho para compensar. Ela é bem parecida. Porém, aqui nesse último termo, o valor ele está acompanhado de um sinal negativo à sua frente. De resto, é exatamente igual. A soma ao quadrado é igual ao quadrado de A mais o quadrado de B, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, mais uma vez, se eu represento os dois saindo da mesma origem, aqui nesse termo aparece o sinal de mais. Se eu represento um saindo da extremidade do outro, aqui nesse termo aparece o sinal de menos, porém o resto é igual. Outra forma de você comparar os tamanhos dos vetores, mas aí exigem algumas informações diferentes, é através da lei dos senos. Então, no caso, se eu tenho um triângulo, qualquer triângulo, onde eu quero comparar os lados e sei os ângulos internos, eu tenho como fazer. A lei dos senos diz o seguinte: o lado de um triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto é igual para todos os lados. Ou seja, se eu pego aqui o lado da soma, que é o lado onde tem o vetor pretinho, e divido pelo seno do ângulo oposto a ele, só observar, o ângulo oposto a ele é o ângulo θ. Eu vou obter o mesmo valor se eu pegar o tamanho de A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. O ângulo oposto ao vetor A é o ângulo alfa no meu exemplo. E isso tem que ser igual à razão entre o valor de B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. E o ângulo oposto ao B é o ângulo beta. Então, S dividido por seno de θ é igual a A dividido por seno de alfa, que tem que ser igual a B dividido por seno de beta. Aí a igualdade que você vai utilizar depende das informações que você tem e do que você está querendo descobrir.